Hoje nós vamos meditar no Salmo 116 e aí nós vamos ver o que Deus espera de nós, ok? Então abra sua Bíblia, Salmo 116 é a leitura de hoje. Há vários versículos aqui que nos impressionam. Este salmo, ele celebra o livramento pessoal. Deus intervindo na nossa vida. Por isso ele começa dizendo, amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Amém? Amo o Senhor por quê? Verso 2, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Então, como que numa conclusão, o salmista diz, eu invocá-lo-ei enquanto eu viver. Já que Deus ouve a minha prece, já que Deus ouve a minha oração, já que Deus cuida de mim, eu vou orar sempre. A certeza de que Deus nos ouve nos incentiva a orar mais. É como aquela pessoa que você liga para ela e sabe que ela não atende nunca o telefone. Ou que você manda um e-mail e ela não te responde nunca. Você um dia vai parar de mandar um e-mail para ela, vai parar de ligar, porque você sabe que você liga, a pessoa não atende. Mandou e-mail, a pessoa não responde. É inútil. Mas se você manda um e-mail, a pessoa te responde. Você liga, a pessoa te atende. Você sabe então que vale a pena entrar em contato com essa pessoa porque você terá a resposta. Positiva ou não, mas você terá um parecer. Deus é esta pessoa. Ele escuta sempre a gente. Ele ouve sempre a nossa prece. E isso nos motiva a orar. E é isso que o salmista fala. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Versículo 5, compassivo e justo é o Senhor. E o nosso Deus é um Deus misericordioso. Várias vezes, incrível, você está vendo nessa caminhada nossa aqui de leitura do livro de Salmos, incrível. Quase sempre nós encontramos essa expressão, Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Uau! Deus nos levanta. Eu estava prostrado, diz o salmista, eu estava caído e Ele me salvou. Então, talvez hoje você esteja prostrado. Talvez hoje você esteja caído. Deus quer te levantar. Deus quer te reerguer, te dar um novo ânimo, um novo desejo de viver, uma nova esperança. Confie. O salmo continua, verso 7. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. A palavra sossego tem a ver com uma completa confiança em Deus. Então o salmista expressa essa confiança. Ele ainda diz, no verso 9, andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Esse andar na presença do Senhor tem a ver com estar em harmonia com Deus. Significa isso, a tradução literal poderia ser assim, viver em harmonia com Deus. Ele é tão agradecido a Deus, o salmista é tão grato, que como resultado ele diz, eu quero andar em harmonia com a sua palavra. No versículo 12, nós lemos, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? É uma pergunta retórica, ou seja, a pergunta retórica é quando nós perguntamos num sermão, ou numa apresentação, perguntamos algo sem esperar a resposta, para que as pessoas reflitam sobre aquilo, para que as pessoas respondam para si mesmas. Então, aqui é uma pergunta retórica. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Não é para a gente responder para Ele, mas é para a gente pensar. O que é que a gente pode fazer como gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito por nós? Ou seja, é um chamado para que a gente não se esqueça das bênçãos de Deus. É um apelo que Ele faz para que nós tenhamos um coração grato. Ele diz aqui no versículo 14, eu cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Não cumprir os votos que se faz para com Deus é perigoso. É melhor você nunca fazer nenhum voto do que fazer um voto e não cumprir. Cumpra o voto que você fez para com Deus.
o voto de fidelidade que você fez no dia do batismo, por exemplo, de ser fiel, de cumprir os preceitos bíblicos, de ser um discípulo fiel, cumpra-os pelo poder e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Na continuação, o Salmo apresenta uma verdade linda no verso 15. Ele diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, apresenta a morte como um inimigo de Deus e um inimigo nosso. Figurativamente, a morte, ela veio como resultado da transgressão do pecado. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, a vida eterna é um presente de Deus. A morte é uma consequência do pecado. No entanto, parece uma contradição porque o versículo 15 ele diz: preciosa é a morte dos santos para Deus. Não é que a morte é preciosa, mas a morte dos santos. Porque para Deus a morte é como um sono. Vários versículos da Bíblia falam disso, da morte como um sono. Então, por exemplo, lá em João capítulo 11, quando Lázaro morreu, Jesus disse assim, Lázaro está dormindo, mas eu vou para despertá-lo. E os discípulos então começam a conversar com Jesus, dizendo: mas Senhor, se ele dorme está bem. E Jesus disse para os discípulos: Lázaro morreu. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, por exemplo, a partir do verso 13, Paulo chama a morte de sono. Em 1 Coríntios, capítulo 15, e vários outros capítulos e versículos da Bíblia, a morte é chamada de sono profundo, em que a pessoa morre e permanece nesse estado até a volta de Jesus. Então, tanto o Salmo 115, que nós mencionamos ontem nós falamos um pouquinho sobre isso. Ele diz que o Salmo 115 diz que os mortos não louvam o Senhor, porque estão dormindo, inconscientes, até a volta de Cristo. Hoje ele diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos santos. Por quê? Porque, primeiro, que anjos velam o túmulo dos santos fiéis. Santo aqui tem a ver não com a pessoa que intercede por nós, mas santo, a Bíblia chama de santo todo aquele que é filho de Deus. Como se nós chamássemos hoje de fiéis ou de crentes, na época chamavam de santos. Ou de membros de igreja, na época chamavam de santos. E aqueles que eram santos eram aqueles que eram fiéis à palavra de Deus. Aquele que é fiel à palavra de Deus e dorme o sono da morte, em segundos vai abrir os seus olhos quando Jesus voltar para receber a vida eterna, para ser ressuscitado. Num abrir e fechar de olhos. Para ele, o tempo passará rápido. Ele fecha os olhos, logo abre e virá Jesus voltando nas nuvens dos céus. Por isso, a morte dos santos para Deus é preciosa, porque ele se encontrará com Cristo, porque ele reinará com Cristo para sempre, porque ele terá a vida eterna prometida nas Sagradas Escrituras. E Deus quer salvar a todos. E aqueles que morrem no Senhor já garantiram a sua salvação. Então é por isso que ela é preciosa. Mas enquanto nós estamos vivos, como mencionamos ontem no Salmo 115, nós precisamos louvar o nome de Deus. É enquanto estamos vivos que nós precisamos adorar o Senhor. É enquanto estamos vivos que nós precisamos nos preparar para a morte. Você está preparado para a sua morte? O que aconteceria se você morresse hoje? Você estaria salvo? Você tem certeza da sua salvação? Se você hoje fechasse os seus olhos para o sono da morte, como estaria você? Você não precisa ter medo da morte. Basta entregar diariamente sua vida a Cristo. Basta confessar seus pecados a Cristo. E basta pedir a ajuda do Espírito Santo para que você viva uma vida íntegra ao lado de Deus. Por mais que sejamos pecadores, Deus nos perdoa, nos transforma e nos ajuda a seguir pelos caminhos eternos. Linda mensagem do Salmo 116, não é verdade? Lembre-se que a frase de hoje é: tudo de mim em resposta ao tudo de Deus. Vamos fazer isso orando ao Senhor nesse momento. Senhor Deus, queremos entregar agora tudo de nós, tudo que somos, tudo que temos, entregar nas mãos de Deus. Se hoje viermos a descansar, se amanhã, não importa o dia, nós queremos estar preparados. Nós queremos estar nas mãos do Senhor,
para que quando Jesus volte nas nuvens dos céus com poder e grande glória, nós possamos então abrir os nossos olhos na manhã da ressurreição, para abraçar nossos queridos, mas para primeiro ver o nosso Salvador. Abençoa-nos, ó Deus, para isso neste dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Lembre-se que você seja reavivado hoje pela sua palavra.